Jorge Sampaoli vai mesmo deixar o Santos no fim dessa temporada? No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar tudo que eu consegui apurar sobre esse assunto. Quero falar também sobre Marcelo Cirino. Ele vai jogar no Corinthians ou vai para a China? E para fechar, notícia importante, o cara que transformou as categorias de base do Palmeiras já foi pretendido recentemente por Santos, Corinthians e São Paulo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a te passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, quero dar uma dica para quem tá a fim de ganhar dinheiro com futebol. É que o Fábio, mais conhecido como Netuno, uma das referências no trader esportivo no Brasil e no exterior, resolveu criar um canal aqui no YouTube mesmo, onde ele compartilha uma série de dicas do que você pode e do que você não pode fazer para se dar bem no mundo das apostas esportivas. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal do Netuno para que você entre lá, pegue, absorva o máximo de conhecimento possível e se dê super bem na hora de apostar no futebol. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre Marcelo Cirino, atacante que pertence ao Atlético Paranaense, mas está de saída do Furacão. Quem acompanha o canal do Nicola há mais tempo certamente soube em primeira mão que o Corinthians era um dos clubes que pretendiam a contratação do atacante. E eu estou colocando como pretendiam porque, ao que tudo indica, ele jogará na China, de um time chamado, o nome do time é complicado, Chongqing Lifan, espero que seja assim. Pouco antes de gravar esse vídeo eu conversei com o Pablo Miranda, que é o empresário do Marcelo Cirino, e ele não cravou o acerto, mas disse que quase tudo está acertado. Um dos pequenos detalhes que separam o Cirino desse pré-contrato com o time chinês é o tempo da duração do vínculo. O Marcelo Cirino quer o mais longo possível, 3, 4, 5 anos, e os chineses ofereceram no primeiro momento 2 anos de contrato. A ideia do Marcelo Cirino é fechar por bastante tempo, porque ele está diante do maior contrato da sua vida. O empresário dele, brincando comigo pelo telefone, chegou a falar que é o contrato da vida dele, que é de fato um negócio da China, fazendo referência a uma expressão que a gente usa com bastante frequência. O Cirino nunca ganhou tanto quanto vai ganhar na próxima temporada. Lá em Curitiba chegaram a especular um salário de 2 milhões de dólares por temporada. Posso assegurar que o valor é bem superior a esse. Ou seja, ficou difícil para o Corinthians competir, ficou difícil para o Corinthians concorrer. O Thiago Nunes, novo técnico do Corinthians, chegou a entrar em contato com o Cirino para entender como é que andavam as negociações, as tratativas com o time chinês. O Cirino abriu o jogo, falou que está muito perto dessa assinatura do contrato e o Thiago disse que caso alguma coisa por lá não dê certo, aí o Corinthians estará de portas abertas para ele. Mas apesar do caminhão de dinheiro a que ele terá direito na China, o Cirino ficou bem balançado quando viu o Corinthians do outro lado. De acordo com o Pablo Miranda, o Cirino é corintiano assumido, é corintiano roxo. Cheguei a contar isso num vídeo recente, mas agora ouvi da boca do empresário que o Cirino tem uma série de distintivos do Corinthians espalhados pela casa dele, pelo carro. As pessoas mais próximas todas sabem o sonho do Cirino em jogar no Corinthians um dia. A ideia, a partir do momento em que se confirmar esse acordo com o time chinês, é de que o Cirino, na volta ao Brasil, daqui 2, 3 anos, possa enfim realizar esse desejo. E aí tem um detalhe curioso, o Cirino nem é tão velho, tem 27 anos de idade. Então, para resumir, o desejo do Corinthians em contar com o Marcelo Cirino vai ter que ser adiado por algum tempo. Quero falar agora sobre João Paulo Sampaio, que ocupa o cargo de diretor executivo de futebol das categorias de base do Palmeiras. Só que para que facilite a identificação ou o entendimento, ele tem mais ou menos o mesmo cargo que o Alexandre Matos tem no time principal do Palmeiras. Embora o João Paulo seja subordinado do Matos, ele inclusive foi contratado pelo Alexandre Matos. O Sampaio transformou as categorias de base do Palmeiras. Desde fevereiro de 2015, quando ele foi contratado, a base do Palmeiras se transformou por completo. Nos últimos 2 anos, o Palmeiras foi o clube que mais venceu títulos nas categorias de base. Nesse mesmo período, o Palmeiras foi também o time que mais teve jogadores convocados para a seleção brasileira. Algo absolutamente incomum na história do Verdão, que nunca teve tradição com as categorias de base. Aí você deve estar pensando, também com dinheiro fica muito fácil, mas é uma informação importante que eu vou passar para você. Apenas 6 jogadores desde 2015 foram comprados pelas categorias de base do Palmeiras. Todos os outros chegaram de graça, quase sempre em parceria com outros clubes. Então surge um jogador bom no Espírito Santo. O Palmeiras vai, procura esse clube e oferece uma parceria. Pega o jogador, fica com um percentual e deixa um percentual para esse clube do Espírito Santo.
todo mundo sai ganhando, porque se esse cara se valorizar, todo mundo vai faturar quando o jogador for vendido. Para exemplificar um pouquinho de como é que funcionam essas parcerias, o Gabriel Veron, que é tido hoje como o principal destaque da categoria de base, o cara mais promissor do Palmeiras em bastante tempo, ele chegou ao Verdão absolutamente de graça. Ele havia sido descoberto no Santa Cruz do Rio Grande do Norte, estava quase fechado com o Vitória, até que o João Paulo Sampaio pegou um avião daqui, foi até Natal, fechou com o Santa Cruz, deu um chapéu no Vitória e trouxe o Veron de graça. O Santa Cruz ficou com um percentual que deve ser comprado nos próximos dias pelo Palmeiras. O Palmeiras, que tem 70%, deve ir para 85% dos direitos econômicos do atacante de apenas 17 anos de idade. E os números que eu vou te passar agora também ajudam a exemplificar o sucesso da base do Palmeiras. Nos últimos 5 anos, o clube investiu algo na casa dos 80 milhões de reais. E aí eu estou contabilizando tudo. Salários e ajuda de custo para os atletas, hospedagem, manutenção, viagens, contratações, tudo isso nos últimos 5 anos custou 80 milhões de reais. Porém, a base do Palmeiras rendeu ao clube 241 milhões de reais, com venda de atletas revelados nas categorias inferiores. Por exemplo, nessa temporada, o Luan Cândido e o Vitão renderam mais ou menos 70 milhões de reais ao Palmeiras. E esse sucesso todo das categorias de base tem feito o João Paulo Sampaio virar alvo do mercado. Nos últimos meses ele teve proposta do São Paulo, do Corinthians e do Santos, dos 3 grandes rivais do Palmeiras, para se mudar, para assumir a gerência de futebol em cada um desses clubes. E o Sampaio também teve ofertas recentes para assumir 2 times no profissional. O Sport e o CRB, ambos da 2ª divisão, fizeram ofertas oficiais para que ele assumisse o cargo de diretor executivo de futebol. Sampaio, por lealdade ao Alexandre Matos e por estar muito feliz com as condições de trabalho no Palmeiras, acabou rejeitando as 3 ofertas dos clubes paulistas e as ofertas de Sport e CRB para ficar no Verdão. Para fechar o vídeo, quero te falar sobre Jorge Sampaoli. Tem pipocado uma série de notícias de que já dá para cravar que o Sampaoli não ficará para 2020. Conversei com uma pessoa muito próxima do Sampaoli e conversei também com pessoas do departamento de futebol do Santos para entender os 2 lados. E o que eu posso assegurar é que até agora não há uma oficialização de que o Sampaoli não fica para 2020. Essa é a tendência, é esse o encaminhamento natural das coisas, mas o Sampaoli não avisou o Santos de forma oficial que vai embora e nem as pessoas mais próximas do Sampaoli já dão isso como encerrado. É a lógica, porque tudo leva a crer que o Sampaoli não terá motivos para ficar. Ele anda há bastante tempo insatisfeito com o presidente José Carlos Pérez. Uma série de promessas feitas no começo do ano, quando ele foi contratado, não foram cumpridas. O Pérez prometeu um time mais forte ainda do que o Sampaoli tem em mãos. O Pérez prometeu um projeto de 2 ou 3 anos que fariam com que o Santos se tornasse um dos clubes mais fortes do país. E o Sampaoli já foi avisado recentemente de que para o ano que vem os investimentos serão muito menores, de que o Santos terá de baixar sua folha salarial, o que incomodou demais o técnico argentino. O Sampaoli quer ter um time para brigar por títulos. E ele já percebeu que isso dificilmente vai acontecer no Santos de 2020. A relação entre o técnico e o presidente é das piores possíveis. Outro dia o Sampaoli contou que não fala com o principal dirigente do Peixe há 5 meses. E os 2 últimos acontecimentos foram talvez a gota d'água para o Sampaoli. O primeiro deles, a declaração do Pérez de que o Cueva precisa ser melhor utilizado, de que a comissão técnica precisa ter um pouco mais de carinho com o Cueva. Logo o Cueva que vem causando tantos problemas dentro e fora de campo. Esse recado dado pelo Pérez foi encarado pelo Sampaoli como uma provocação, até porque dias antes o Sampaoli já havia dito que não queria mais trabalhar com o Cueva. E aí, logo na sequência, o Pérez, meio que para desautorizar o treinador, vai à imprensa e pede mais espaço para o peruano. E esse pedido público para que o Cueva seja mais utilizado acabou gerando um outro problema, algo que vai tornar ainda mais difícil a permanência do Sampaoli para a próxima temporada. É que o Paulo Autuori, hoje o gestor de futebol, o homem do futebol do Santos e o grande aliado do Sampaoli dentro da Vila Belmiro, já anunciou que não fica para a próxima temporada. O Autuori ficou muito irritado com essa declaração do Cueva, entendendo que não tinha mais clima para trabalhar. Então, se depender dele, ele fica até o fim da temporada, encerra o ciclo com o Campeonato Brasileiro terminando e parte para outro projeto. Dessa maneira, o Sampaoli perde um aliado, perde um escudo, perde o cara que era o interlocutor com o presidente e com o comitê de gestão. Diante de tudo isso, somente uma enorme reviravolta, como por exemplo a saída do Pérez para assegurar a permanência do Sampaoli
para a próxima temporada. E propostas certamente não vão faltar. O técnico argentino, por exemplo, já teve seu nome especulado no Boca Juniors, já teve seu nome pedido por palmeirenses e são paulinos, já foi sondado recentemente não, alguns meses atrás, pelo Lyon, pouco depois da demissão do Silvinho. Então dá para dizer que certamente não faltarão ofertas pro Sampaoli caso ele de fato decida sair do Santos. Se eu tivesse que dar meu palpite, se eu tivesse que fazer uma projeção, eu diria que a chance de o Sampaoli ficar para a próxima temporada no Santos hoje é muito perto de zero. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, sei que é chato ficar toda hora pedindo, mas é importante que você se inscreva, que acione o sininho, para que o canal continue crescendo, para que o canal continue gerando engajamento. E por falar em engajamento, quero muito que você deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, se você quer repercutir alguma das coisas que eu falei, se ficou alguma dúvida e o mais importante, se você tem sugestão de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola. Essas sugestões são sempre muito bem-vindas. Vários dos vídeos que eu faço são para responder a perguntas de vocês. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!